Irmãos e irmãs, esse quinto domingo da Páscoa, a liturgia nos apresenta um discurso de despedida de Jesus. Se nós estamos celebrando a ressurreição do Senhor, agora encontramos esse evangelho que é de despedida, que talvez pode nos confundir, uma vez que estamos aí já após esse evento da partida de Jesus Cristo. É importante que nós, ao escutarmos a liturgia da palavra na Santa Missa, na Eucaristia, nós possamos nos colocar dentro daquilo que a palavra de Deus está nos comunicando. Isso aconteceu lá naquela época em que foi escrito, mas a palavra ela diz para nós hoje. E aí é onde nós devemos ir nos identificando, associando e atualizando a palavra de Deus para a nossa vida, família, o tempo em que nós vivemos. Jesus, ele se apresenta como caminho. Como é um discurso de despedida, a morte já rondava a vida de Jesus Cristo. Depois da ressurreição de Lázaro, a morte estava no seu horizonte. Já era da consciência de Jesus o que iria lhe acontecer. Então ele começa a preparar os seus discípulos, porque ele partiria, mas os discípulos iriam permanecer aqui. Teriam que continuar a sua missão, a sua obra. Então, Jesus dá esta palavra de incentivo, de conforto, de esperança para os discípulos. Não se perturbe o vosso coração, tende fé em Deus, tende fé em mim também. Quantas vezes nós nos encontramos com o nosso coração atribulado, muitas vezes sem saber por que caminho percorrer, sem saber o que nos cerca. Jesus tinha consciência daquilo que iria lhe acontecer, mas muitas vezes nós não temos nem consciência da realidade que nos cerca por causa dos sofrimentos, de tantas coisas que vêm na nossa vida. Por isso a importância de manter a dinâmica da fé, ter confiança. O Senhor se fez presente. Aqui ele diz aos discípulos que vai preparar uma morada para todos nós, mas naquele momento ele fez a sua morada entre nós. O Senhor armou a sua tenda no meio do povo. E nós precisamos contemplar isso para que nós possamos também nos colocar na presença de Deus. A presença de Deus, de Jesus Cristo, ela é independente do Senhor estar aqui fisicamente como homem entre nós. A presença do Senhor, ela se dá a partir desta palavra, a partir da Eucaristia, a partir da promessa que o Senhor faz à sua comunidade, aos seus discípulos e discípulas. E a partir disso nós devemos nos questionar, se existe Jesus Cristo como caminho, qual é o caminho que nós estamos percorrendo? A palavra de Deus hoje, ela é voltada como um questionamento muito provocativo para nós, porque nós que estamos aqui hoje, nós temos a certeza do caminho que percorremos, ou pelo menos deveríamos ter qual é esse caminho que estamos percorrendo e aonde nós queremos chegar. Esta palavra é para aqueles que já foram evangelizados, para aqueles que já foram catequizados e que imprimiram uma relação de intimidade com Jesus Cristo. A palavra de Jesus Cristo hoje já é no final da caminhada, também para nós que estamos na caminhada, mas não como iniciantes, não como pessoas ignorantes na fé, mas como quem já estabeleceu a sua relação com Deus. Por isso, responder qual é o caminho que eu estou percorrendo é fundamental para que nós possamos cada vez mais ir aprofundando a nossa vida de fé, essa entrega, essa confiança da nossa vida nas mãos de Deus. Nós vimos na primeira leitura o início das divergências dentro da igreja. Claro que não é exatamente com este evento. Os Atos dos Apóstolos traz outras situações para nós, como o início da diversidade de opiniões, da diversidade, da forma de se viver o ensinamento de Jesus Cristo dentro da comunidade. Mas, como a comunidade ela vai aumentando, também vai se diversificando a forma de pensar, a forma de vivenciar a sua experiência de fé, o seu discipulado a Jesus Cristo. Aqui a leitura nos traz agora o início
da comunidade grega que começa a seguir a Jesus Cristo. E aí também vem as queixas. Olha, vocês não estão cuidando das nossas viúvas, elas estão sendo deixadas de lado, estão cuidando só das viúvas hebraicas. Divergência, ciúme, inveja, sempre existiu dentro do seio da igreja, dentro das nossas famílias. Agora, se nós temos consciência do caminho que estamos percorrendo e sabemos que essas coisas surgem naturalmente na vivência cristã, o que nós estamos fazendo para superar isso que não faz parte do caminho de Jesus Cristo? A proposta de Jesus Cristo é uma comunidade de irmãos e irmãs, filhos e filhas de Deus. Assim Jesus Cristo nos faz filhos e filhas de Deus pelo seu batismo. Então nós não podemos nos comportar como seres quaisquer. Somos filhos e filhas de Deus. E qual é o testemunho que nós estamos dando a partir disso? Então a comunidade, ela vai se estruturando para atender às suas necessidades, para fazer com que essas picuinhas, com que essas coisas sejam deixadas de lado. Então escolhem aqui alguns homens de boa fama para servir a comunidade. O que nós, enquanto comunidade, enquanto ser cristão, estamos fazendo para que o testemunho da nossa vida cristã, da nossa comunidade cristã, seja autêntico e as pessoas possam se sentir acolhidas, agregadas, recebidas como filhas e filhos de Deus. Essa responsabilidade é nossa. A liturgia de hoje está voltando a responsabilidade do caminho cristão para nós. Lógico que cada um vai ser responsável diante de Deus pelo caminho que percorre, pelas suas ações. Agora, enquanto comunidade cristã, nós podemos dar um testemunho de conversão. A frase mais bonita que eu considero dos Atos dos Apóstolos é quando as pessoas que estavam de fora olhavam para a comunidade cristã e diziam: vede como eles se amam. A identidade do cristão. Vede como eles se amam. Esse amar não significa a ausência das dificuldades, seja da perseguição, seja das nossas diferenças. O amar está no oferecer a vida, tendo consciência da exigência desse caminho. Por isso, na primeira carta de São Pedro, nós escutamos um recado para uma comunidade já formada e que já estava começando a experimentar a perseguição na sua vida, começando a vivenciar a sua fé a partir do mistério da paixão e da morte de Jesus Cristo. Para nós hoje é muito cômodo vivenciar a nossa fé, porque muitas vezes nós não temos tantas provas para darmos o testemunho da fé, como aquela comunidade primitiva teve e como em muitas outras comunidades cristãs no tempo de hoje também tem, na dinâmica da perseguição. Na perseguição nós associamos a nossa vida ao próprio Jesus Cristo. E assim devemos ir nos formando, incluindo que o caminho de Jesus Cristo tem a cruz, o abraçar a cruz. Não carregar a cruz como peso, mas como instrumento de salvação. Isso tudo é o sentido que nós damos, o sentido do caminho, o sentido do servir à igreja e aos irmãos e irmãs, o sentido de se fazer discípulo de Jesus e filho e filha de Deus, o sentido de oferecer a vida. Qual é o sentido que nós estamos dando para a nossa vida cristã? Nós não encontramos o sentido, nós damos sentido para as coisas, para as pessoas, para o Senhor, para a nossa fé. Por isso, nessa missa onde nós temos uma grande participação de crianças, é importante que elas comecem a aprender a dar sentido a partir do diálogo familiar. Vem à igreja por quê? Por que vocês vêm à igreja? As crianças, eu poderia perguntar, mas para a gente não cair realmente, talvez numa situação de colocar os pais contra a parede, então fica a provocação para vocês pais. Por que vocês trazem os seus filhos à igreja? Digam a eles, porque talvez seja mais interessante na cabecinha deles ficarem em casa, jogando um videogame, dormindo, assistindo televisão, no computador, fazendo tantas outras coisas. Mas qual o sentido de vir?
A primeira catequese acontece aí, dar sentido. Sem sentido, nós não vamos a lugar nenhum. Sem sentido, nós nos perdemos no caminho. E aí é onde vem a nossa crise de fé. Para que suportar tanta coisa? Nós começamos a colocar limites na nossa vivência cristã. E esquecemos que a oferta de Jesus Cristo foi sem limites. E aí nós começamos a competir com o Senhor. Se Ele não colocou, por que nós vamos colocar? Quem vocês ensinam às suas crianças, os seus filhos e filhas, que eles venham encontrar na igreja? Quem é esse Senhor? É o castigador? É o pai que acolhe, que aproxima, que compara as crianças a todos aqueles que devem alcançar o reino dos céus? Quem não for como as crianças não vai alcançar o reino dos céus. Então é importante que nós possamos, de fato, não só para as crianças, mas para nós mesmos. Esse é o sentido de voltar o nosso coração como a condição de uma criança. Precisamos falar a linguagem delas, precisamos entender a linguagem que Jesus Cristo fala conosco, para que a nossa relação com Deus seja ressignificada. Tá certo que quando eu era criança, eu aprendi que tinha que ficar quieto na igreja, porque eu comecei a fazer bagunça debaixo do banco, na hora da pregação do padre, e eu lembro até hoje o sapato que a minha mãe usou para mim, foi da igreja até chegar em casa. E na próxima semana você vai apanhar antes da missa para você saber que não deve fazer bagunça. Não é essa a linguagem que nós devemos usar. Não é a do castigo, não é a da repreensão, mas é a do amor. Nós devemos dar esse sentido. Claro que depois ela, de uma forma pedagógica, foi ressignificando as coisas, eram outros tempos. Tanto é que hoje eu estou aqui como padre. Mas é importante que as crianças tenham esse sentido. Por que elas se aproximam? Por que tem que esperar a idade maior para poder receber a Eucaristia? É ir formando essa consciência, para que quando elas começarem a caminhar sem a presença dos pais, elas caminhem como se estivessem na presença dos seus pais. Assim como os discípulos, assim como a comunidade primitiva. E aí o nosso testemunho deve ser esse hoje. Como é que eu estou caminhando sem estar na presença física de Jesus Cristo? Compreendendo que Ele está constantemente conosco e nós refletimos essa presença do Senhor aonde nós vamos, com as pessoas com quem nós nos relacionamos. Então, que nós possamos buscar dar respostas à palavra de Deus com seus questionamentos para nós hoje e assim ir amadurecendo no caminho. O caminho de Jesus Cristo, o caminho da cruz, o caminho da oferta da própria vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.